Alô, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal Band Minas. Está na hora da gente trazer para você as notícias do nosso estado. E olha essa história aqui. Ladrões decidiram marcar território num bairro de Belo Horizonte. É isso mesmo que você ouviu. Cada um tem o seu ponto para assaltar e ai de quem invadir a área do outro. Enquanto isso, os moradores imploram por mais segurança. Que bairro é esse? Você vai descobrir agora na reportagem. Coração Eucarístico, bairro de classe média alta na região noroeste de Belo Horizonte. Aqui moram aproximadamente 31 mil pessoas. O bairro é cercado por vias de trânsito rápido que ligam a outros bairros e cidades da região metropolitana. Nele também está a PUC Minas, segunda maior universidade do estado, frequentada por aproximadamente 22 mil alunos. Mas, infelizmente, moradores, comerciantes e estudantes estão cada vez mais inseguros com a violência crescente. Eu já cansei de ver assaltos, principalmente arrombamento de carro na frente de lugares bem movimentados. Eu moro no primeiro andar do meu prédio e semana passada, de domingo até quinta-feira, eu escutei 5 assaltos. Eu escutei da minha janela 2 caras discutindo, simplesmente um falando com o outro que aquele não era o lugar dele estar, que aquele não era o ponto dele. Ou seja, existe uma divisão de pontos de assalto no bairro. Os alunos estão fazendo um abaixo-assinado que será encaminhado para o reitor da universidade para que ele possa cobrar medidas de segurança dos órgãos competentes. O bairro foi destaque em agosto do ano passado, quando um aluno que comemorava a formatura em um bar foi morto depois de um esbarrão do suspeito que também estava no bar e armado. De acordo com dados do Sistema Integrado de Defesa Social, só neste ano a média é de um crime violento por dia no bairro Coração Eucarístico. Paulo mora há 28 anos no bairro, já foi vítima de assalto e também já presenciou outros moradores sendo vítimas dos bandidos. Saindo da universidade, eu fui abordado por 2 menores que me pediram o meu aparelho celular. O bairro conta com o programa da Polícia Militar Rede de Vizinhos Protegidos, mas para Paulo isso não tem sido suficiente. Tem essa rede protegida de vizinhos, mas ela não tem sido eficiente, ela está sendo bastante ineficiente mesmo. Então a base móvel seria o ideal, inclusive aqui na própria praça. Seria um ambiente mais centralizado, a saída dos alunos, o público que movimenta o bairro Coração Eucarístico, circulante no bairro, é um público muito grande, principalmente nos horários de saídas, turno manhã, tarde e noite. Paulo também critica a falta de iluminação. Iluminação que é muito fraca, depois das 18 horas em diante, você já percebe que as ruas são escuras, bastante. Isso, acredito eu, já é competência município. Diante da crescente violência, Paulo organizou uma manifestação na semana passada pedindo mais segurança no bairro. O grupo se organizou a tal forma de sentar dentro do âmbito da comunidade e ver o que pode ser feito. Em nota, a Polícia Militar informou que faz o policiamento preventivo e que neste ano foram feitas diversas operações de prevenção ao crime no Coração Eucarístico. Os moradores e os estudantes que estão tentando se mobilizar, falar com a polícia, fazer BO sempre que possível, falar para as pessoas da importância do BO, porque se não aumenta a quantidade de BO, não vai vir mais ronda para cá. Então, realmente está preocupante a situação. Pois é, um bairro tão movimentado como esse tinha que ser visto com um pouco mais de carinho pelo poder público, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre outro bairro onde as regras são ditadas pelos bandidos. Isso na região sul de Belo Horizonte. Traficantes e ladrões estão fazendo o que querem por lá. Só mais um minutinho e a gente traz a reportagem para você. E a Polícia Federal cumpriu mandados de uma nova fase da Operação Lava Jato. As buscas também aconteceram aqui no nosso estado. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é minha colega Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. A Odebrecht, uma das maiores empreiteiras do país, André, foi alvo hoje da 26ª fase da Operação Lava Jato. O diretor da empresa aqui em Minas, Sérgio Luiz Neves, ele teve a prisão temporária decretada, foi levado para Curitiba pela Polícia Federal para ser ouvido, André. Agora, durante a tarde, numa coletiva, um dos investigadores explicou que dentro da empresa havia um departamento de pagamentos paralelos. Esses pagamentos foram feitos até novembro do ano passado. E o que chama a atenção é que o então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, já havia sido preso 5 meses antes. Ou seja, esses pagamentos continuaram sendo feitos após a prisão do presidente. Vamos conferir agora, André, um trecho dessa coletiva ocorrida na tarde de hoje. Ficou claro
que a empresa Odebrecht, ao contrário do que é exigido pela lei de uma empresa que possua um setor de compliance anticorrupção, ela realmente tinha um setor que organizava, contabilizava, possuía hierarquia e alçadas para pagamentos de propinas. Há indicativos que os recebedores se referem a diversas obras e serviços do governo federal e de outros governos estaduais e municipais. É claro que a Lava Jato tem um foco básico na Petrobras. Entretanto, ela está no combate da corrupção e tendo provas de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. Só uma curiosidade, André, as obras, entre as obras citadas aí pelo procurador, está a construção da Arena Corinthians, que ficou pronta 2 meses antes da Copa do Mundo de 2014. Tá certo, obrigado pelas informações, Luciana. O assunto mais comum atualmente é a crise financeira e política que atinge o nosso país, né, gente? E nesse momento em que o desemprego cresce a todo momento e os investimentos não param de cair, cresce também o número de pais que começaram a preparar os filhos para enfrentar esse cenário. Além de inglês, futebol e balé, tem criança até na aula de economia. Inácia Soares. Eu não concordo tão facilmente com pais e mães que acham que seus filhos precisam começar a ser preparados para enfrentar os desafios de um mercado competitivo ainda crianças. Mas concordo que costumamos adiar demais essa preocupação. O mais comum é vermos o primeiro emprego, o primeiro estágio, ser também o primeiro encontro de um jovem com o universo das empresas. É uma estranheza só. Antes disso, é como se o mercado de trabalho fosse algo distante, que já não fizesse parte do contexto desse jovem. Afinal, o pai, a mãe e outros familiares já vivem às voltas com os desafios de se construir uma carreira, manter um emprego ou ter um negócio. Eu acredito que os jovens já podem ser instruídos sobre alguns pontos importantes do funcionamento das relações de trabalho. Por exemplo, entender como funciona o fluxo de poder dentro de uma organização ajuda a evitar confusões. Aquela história de que manda quem pode e obedece quem tem juízo está ultrapassada, mas ainda há empresas que têm essa conduta como um valor. E um jovem precisa identificar a cultura da empresa em que está entrando. Precisa também saber como trabalhar em equipe, mas tendo a coragem de manter as suas próprias opiniões. Portanto, papais e mamães criem oportunidades para que seus adolescentes comecem a espiar o futuro, mas não antecipem aflições desnecessárias. É isso aí. No próximo bloco, futebol, Cruzeiro e Atlético se preparam para o clássico. O Galo vive o dilema dos goleiros, mas a Raposa também precisa pensar em substituições. E ainda, polícia prende mulher suspeita de assaltos a ônibus e identifica o parceiro foragido. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento